Jesus, ele veio a esse mundo para realizar uma grande obra. Uma grande obra Jesus realizou. Ele não só nos salvou dos nossos pecados, ele nos possibilitou uma nova vida, uma vida diferente. Ele disse que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E eu quero dar um título para essa ministração: recebendo a vida de Deus. Porque foi isso que Jesus possibilitou. Ele possibilitou que nós, meros mortais, seres humanos, recebêssemos a vida de Deus. A vida de Deus foi derramada sobre nós. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nós temos a vida de Deus. Amém, querido? Se você é cristão, se você confessa a Cristo, entregou a sua vida para Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, você tem a vida de Deus, porque Ele fez essa promessa. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a vida que Deus nos deu, ela contempla essa vida e contempla a eternidade. É uma vida completa. Por isso que a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Amém? Então nós recebemos a vida de Deus. E no final dessa ministração, se você ainda não recebeu essa vida, eu vou orar com você e você vai receber essa vida de Deus. Nós temos a vida de Deus. E tudo começa com um novo nascimento. Jesus fala de um novo nascimento. Um dia ele se encontrou com um fariseu, um mestre de Israel, chamado Nicodemos. E ele explicou para ele que era necessário nascer de novo. Em João capítulo 3, versículo 3, ele disse que era necessário nascer de novo. Era necessário ter um novo nascimento. Ele disse que quem nasce da carne é carne e quem nasce do Espírito é Espírito. Quem recebe a nova vida é porque nasceu do Espírito. João 3,3 ele disse assim, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então há um novo nascimento. E eu creio que a maioria das pessoas que eu estou ministrando aqui nessa noite já tiveram essa experiência, já nasceram de novo. E a Bíblia diz isso, que quem teve encontro com Jesus, quem recebeu Jesus na sua vida, nasceu de novo. Foi gerado de novo, é uma nova criatura. A Bíblia fala isso, é uma nova criatura. Nós somos novas criaturas. Fomos gerados de novo por Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criação é. E ele diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu querido, você que está nos assistindo, você que é cristão, você que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você não é mais a velha, aquela pessoa antiga. Você é uma nova criatura. Foi criado de novo por Deus. E que coisa maravilhosa, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, o apóstolo Pedro. Nós somos gerados de novo, somos novas criaturas. E o que é bonito disso, que é maravilhoso, é que nós temos uma nova natureza. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nós temos uma nova natureza. Agora nós temos a natureza divina, queridos. A natureza divina. Somos filhos de Deus. O filho tem a natureza do Pai. Somos filhos de Deus, temos uma nova natureza.
Nós não temos mais a nossa natureza pecaminosa do pecado. Nós temos agora uma natureza divina. Está aqui em 2 Pedro 1,4, diz assim, ó, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, pela concupiscência que há no mundo. Nós temos agora uma natureza divina. Você tem a natureza de Deus, eu tenho a natureza de Deus. Precisamos crer nessa verdade. Nascemos de novo. Somos novas criaturas. Temos uma nova natureza. Que verdade tremenda, uma nova natureza. Chega de você ficar dizendo, não, porque a minha natureza é o meu pecado. Não, você tem uma nova natureza, você é participante da natureza divina. Deus recriou você com a nova natureza. Olha lá, ele diz, as coisas velhas já passaram. A vida antiga já passou. Isso que tudo é novo na sua vida. Temos uma nova natureza, que maravilha, olha lá. Você nasceu de novo, você é nova criatura e você tem uma nova natureza. São verdades bíblicas da nova aliança. E agora, sabe qual é o nosso estilo de vida? Nós temos um novo estilo de vida. Uma nova maneira de viver. Sabe qual é o nosso estilo de vida? Viver cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que implantou em nós essa nova natureza. A gente tem que viver cheio do Espírito Santo. Temos uma nova natureza. O Espírito Santo vive em nós, a Bíblia diz. Jesus diz, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. E Ele vos guiará em toda a verdade. Ele é o Consolador, o Ajudador, o Conselheiro. Você tem o Espírito Santo. Você tem Deus dentro de você. Que verdade tremenda, querido. Que tristeza, que pena que nós cristãos, a maioria, não vivemos essas verdades. Aceitamos somente teologicamente, mentalmente, mas a verdade é que Deus vive em você. O poderoso Espírito Santo vive em você. Em João capítulo 15 ele diz, porque ele vive em vós, ele estará em vós para sempre. Tem até o louvor baseado nesse texto. Porque Ele habita em vós e estará em vós. Você tem Deus vivendo dentro de você. Nós temos Deus vivendo dentro de nós. Temos que viver essa realidade. Temos que ter essa consciência. Deus está dentro de nós através do Espírito Santo. E o nosso estilo de vida é viver cheio do Espírito Santo. Os discípulos, eles eram cheios do Espírito Santo. Os discípulos eram cheios do Espírito Santo. Olha o que Efésios 5,18 diz. O que é uma vida cheia do Espírito? Ele diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A gente não se enche somente uma vez do Espírito. A gente se enche constantemente do Espírito, é um mandamento. Isso, mas enchei-vos do Espírito. Olha, você é nova criatura, você tem uma nova natureza, você nasceu de novo, e o seu estilo de vida, o nosso estilo de vida deve ser esse, viver cheio do Espírito Santo. Toda manhã você levanta e diz, hoje eu vou andar cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, me enche, enche a minha vida, Espírito Santo, enche a minha vida com a tua presença. E como é que a gente fica cheio do Espírito Santo? Ele diz aqui, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha, trazendo sempre as coisas de Deus para dentro de você. É adorando, é orando no Espírito, em línguas, é orando com a mente, é glorificando a Deus, é sendo grato, é agradecendo. Como é, pastor, que eu fico cheio do Espírito Santo? Efésios 5,18 diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais.
E quando você fica cheio do Espírito Santo, querido, você fica cheio da presença de Deus. E aconteceu algo tremendo. Jesus não deu para a gente só o Espírito Santo. Ele nos batiza com o Espírito Santo. Jesus disse assim, ó. Os evangelhos dizem assim, ó. João batizou vocês com água. Quem já foi batizado com água aí? João batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo, querido. Porque o batismo do Espírito Santo é poder de Deus na nossa vida. Atos 1:8 diz, recebereis poder. Eles já eram salvos, mas eles precisavam receber o poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você já recebeu esse poder? Ele está disponível para todos. Pedro disse que esse batismo é para os que creem. Ele disse, esse batismo é para vocês, para vossos filhos e para todos quantos hão de crer. Esse batismo é poder de Deus na nossa vida. Então, olha, nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura. Nós temos uma nova natureza. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios do poder de Deus. A gente recebe o poder do Espírito Santo. Deus está em nós. Amém, queridos? Rapaz, e o poder do Espírito Santo faz uma obra tremenda na nossa vida. Você sabia que o Espírito Santo em nós, ele vivifica o nosso corpo? Ele nos cura, ele restaura o nosso corpo. Está escrito lá em Romanos, capítulo... Eu não lembro bem o capítulo. Depois eu vejo para você, mas se você procurar lá vai dizer assim, ó. Que o Espírito Santo vivifica os nossos corpos mortais. Ele diz assim, ó. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A vida no Espírito traz saúde para o nosso corpo, querido. Traz. Deus está em nós, imagina, querido. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele vivifica os nossos corpos mortais. Ele renova as nossas forças. Renova a nossa mocidade. É o Espírito Santo. Ele vivifica. Ele dá vida aos nossos corpos mortais. Amém, querido? Então a gente recebe o poder do Espírito Santo. Você precisa querer esse poder, buscar esse poder. É um poder sobrenatural. Não um poder natural, é um poder sobrenatural. E quando a gente recebe o poder do Espírito Santo, a gente recebe poder para testemunhar. A gente recebe força, fortaleza, força de Deus. E a gente recebe vida no corpo físico também. Corpo físico. Porque o Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal. O Espírito Santo é tão poderoso, querido, para vivificar o nosso corpo mortal. O Espírito Santo é tão poderoso para vivificar o nosso corpo mortal que ele havia um homem cheio do Espírito Santo, Eliseu. Ele morreu. E quando ele morreu, jogaram um morto na sepultura dele. E quando o morto tocou na sepultura, no corpo de Eliseu, ele ressuscitou. Foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Foi esse poder que ressuscitou a Jesus. Então o Espírito Santo, ele nos dá poder. E ele vivifica o nosso corpo. Então, nós recebemos o poder do Espírito Santo. Você crê que você tem o poder do Espírito Santo na sua vida? Por isso que a gente tem que buscar esse poder, esse batismo, essa unção. Lá em Atos 1:8 diz, e quando a gente recebe o poder do Espírito Santo, recebe vida no corpo físico.
A gente recebe uma nova mentalidade, uma nova mente. Você sabia que quem nasceu de novo tem a mente de Cristo? A Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo. Nós temos uma nova mentalidade. Uma mentalidade de vencedores. Deus está em você, querido. O Espírito Santo habita em você. Temos uma nova mentalidade. E tem muita coisa. A gente recebe uma nova mentalidade. A gente recebe vida abundante. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você crê nisso? Quando nós nascemos de novo, nós somos livres do pecado e da culpa. Jesus nos libertou do pecado, porque Ele nos deu uma nova natureza. Além de Ele perdoar os nossos pecados, Ele nos deu capacidade, nos dá capacidade para viver e andar em santidade. É a graça que santifica. Quer ver? Romanos 8, Romanos diz assim também: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Nós temos poder para vencer o pecado, sim. Ora, Deus é poderoso. Deus é poderoso para nos fazer vencedores. Somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Temos poder para vencer o pecado. Fomos livres do pecado e da culpa. Lembra o texto que eu li? Que Deus nos libertou da corrupção. Lá em Pedro, olha o que ele diz assim, ó. Olha o que ele diz aqui em Pedro. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, olha, importante as promessas. Você tem que focar nessas promessas e crer. Porque a fé é o elemento que traz para a realidade as verdades espirituais. É pela fé que as verdades espirituais se tornam realidades. As realidades espirituais estão no mundo espiritual, mas é pela fé que nós trazemos ela à realidade. Ele diz aqui, ó, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. O apóstolo João diz que a gente não vive no pecado mais. Ele diz isso. Ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. E nos dá poder para vencer o pecado, sim. Quer dizer que nós nunca mais podemos pecar? Não, mas nós vamos crescer na vida cristã. Eu gostei muito do exemplo do pastor Tony Cook, ele dá o exemplo assim, ele diz o seguinte: olha, quando nós nascemos de novo, nós nascemos num reino. É igual uma criança, um bebê que nasce numa família real. Imagina, o bebê do herdeiro da Inglaterra nasce na família real. É assim o novo nascimento. Nós nascemos numa família real. Nós somos da família real. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Mas como é que o bebê nasce? O bebê nasce, ele faz cocô na fralda, ele faz pipi na fralda. Ele não tem etiqueta. Ele não conhece, não sabe como andar como um príncipe. Ele já é um príncipe. Ele é filho do rei, mas ele não sabe andar como um rei. À medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo a etiqueta real. Ele vai sendo educado nas coisas do reino. Ele vai crescendo nas coisas do reino. E ele vai começando a agir como rei, como príncipe. Quando ele é bebê, ele age como bebê. A graça faz isso na nossa vida. Deus faz isso na nossa vida. Nós nascemos como crianças, como bebês espirituais. Mas à medida que crescemos, Deus vai nos aperfeiçoando. A sua graça vai nos aperfeiçoando. Não é obra nossa, não. Mas é obra dele na nossa vida, através de nós. Amém? Então você recebe uma nova mentalidade. Você tem vida abundante. Você está livre do pecado e da culpa. Você tem paz com Deus. Porém, tem paz com Deus. A Bíblia diz que nós somos reconciliados.
Deus não odeia você, não tem raiva de você, não quer se vingar de você. Quando você erra, quando você falha, Deus é muito amoroso, querido. Ele cuida de ti, Ele te inspira, Ele te ensina. Ele vai te fazer um vencedor, inclusive em relação ao pecado. Tem crente que pensa assim, eu nunca vou vencer o pecado, que nada. Deus não é poderoso para fazer o impossível acontecer. Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. E essa coisa que você tem lutado, tem batalhado e não tem conseguido vencer, eu quero dizer, Ele vai fazer você vencer. Nós temos paz com Deus. Somos livres da morte e da condenação eterna. Somos livres da morte e do inferno. Na verdade, para nós a morte não existe mais. Porque a Bíblia diz que nós já passamos da morte para a vida. Agora vamos para concluir. Olha quantas coisas nós temos, quantas promessas nós temos, quantos privilégios nós temos. E se nós andássemos diariamente na luz dessas promessas, crendo, declarando, confessando, agindo de acordo com essas promessas, sabe o que é isso? Isso é vida no Espírito. Quando você anda de acordo com as promessas de Deus. E aí, deixa eu dizer uma coisa. Deus nos deu essa vida maravilhosa. Foi só para isso, não para edificar. Não, estou salvo, estou liberto. Não, estou debaixo da graça. Amém, maravilha. Mas Ele nos deu também uma missão. Nós temos um propósito. Compartilhar essa vida abundante com outros. Mostrar para outros que é possível ter vida abundante, querido. Cumprindo o propósito. O Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida para que nós cumpramos o propósito que Deus tem para nós. Amém, querido? E nós vamos levar a mensagem de Cristo. Essa mensagem. Você pode vencer o pecado. Você pode ser curado fisicamente. Você pode se alegrar no Senhor, você pode ter uma vida de paz, você é vencedor, sabe? Você é cheio do Espírito, sim. E não pode ser meros pecadores se arrastando, não. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz que o diabo fugirá de nós. Imagina, querido, você andando no poder do Espírito Santo e o diabo fugindo de ti. Muitos crentes vivem oprimidos pelo diabo. Mas por quê? Porque não sabem o que são em Cristo. Mas a Bíblia diz que o diabo fugirá de nós. O diabo fugirá de nós. Eu quero te convidar, você que já é crente, você que já nasceu de novo, busque andar cheio do Espírito Santo. Peça, Senhor, Espírito Santo, quero ser cheio do Teu Espírito, quero ser cheio do Teu Espírito, quero ser cheio do Teu Espírito. E você vai ser cheio, para você ajudar outras pessoas, para você ministrar na vida de outras pessoas. Ande de acordo com essas promessas. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza. Deus te capacita para vencer o pecado, Deus te capacita para vencer a enfermidade, Deus te capacita para vencer a depressão, o medo. Deus te deu uma nova mentalidade, uma mente de Cristo. Deus te capacita a compartilhar o Evangelho, a ajudar outros, a ministrar na vida de outros. Amém, querido? Deus quer usar a tua vida. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Amém? Não adianta essas verdades estar aí na Bíblia. A gente tem que viver isso diariamente. Confessar isso diariamente. Obrigado, Senhor, porque eu sou uma nova criatura. Obrigado porque eu nasci de novo. Obrigado porque o pecado não tem mais domínio sobre mim. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma natureza de Deus. Obrigado porque eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu imponho as mãos e os enfermos são curados. Obrigado porque Tu és a fortaleza da minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, querido? Quero orar contigo nessa noite. Quero orar contigo nessa noite. Quero declarar que o Espírito Santo, eu quero pedir que o Espírito Santo se revele na sua vida. A oração de Paulo, olha, ele diz assim: eu oro para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que eu quero orar com você. Ele diz assim, sabe o que ele ora? Ele ora para isso, que a gente entenda essa ministração. Em suma, ele está orando para que a gente entenda essa ministração. Ele diz, eu oro para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Receba esse espírito de sabedoria e essa revelação no pleno conhecimento dele, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual a esperança do seu chamamento. Lembra o final da ministração? Você foi chamado para algo. Você foi chamado para ministrar vida. Você foi chamado. Você não foi salvo somente para ser salvo. Você foi chamado para levar essa vida para outros. Essa mensagem para outros. Qual a esperança do seu chamamento? Qual a glória, a riqueza da glória da sua herança nos santos? E agora olha, e qual o poder, a sobreexcelente grandeza do seu poder que está sobre nós? Meus irmãos, existe um poder tremendo na sua vida. Deus vive em você. Deus vive em mim. Você pensa que o Espírito Santo é pouca coisa, querido? O Espírito Santo não é um anjo. O Espírito Santo é Deus. E ele vive em você. Deus vivendo em ti, querido. Você vai andar e os demônios vão cair, porque eles vão sentir a presença de Deus através da tua vida. Mas para isso, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? Quando você se render totalmente a Ele. Quando você ansiar por isso, desejar por isso. E eu quero declarar nessa noite que o Espírito Santo está colocando isso no seu coração. Anseio por Ele. E Ele disse, olha, Ele está pedindo para que Deus revele o poder que está em nós, os que cremos. Olha, Ele diz assim, para que Ele te conceda o Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que possamos compreender qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da nossa herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder que está sobre nós, os que cremos. Está dizendo? Ele está orando, sabe para quê? Está orando para isso, para que eu e você entenda o poder que nós temos em nós através do Espírito Santo. E ele diz assim, ó, que esse poder é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo. Eu quero esse poder. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da vida de Deus. Eu quero andar nesse entendimento. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu tenho o poder de Deus. Há poder de Deus na minha vida. Deus vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim e em ti. Amém, querido? Faça essa oração. Receba esse poder na sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você está nos assistindo hoje, não é preciso muita coisa não. Você entrega a sua vida para Ele e Ele vai fazer a obra na sua vida. Querido, até esse desejo de buscar a Deus é o Espírito Santo que coloca na nossa vida. Mas sabe, Ele vai colocar na sua vida e você vai dizer, eu quero. Eu quero. Amém? Receba esse poder. Se você não nasceu de novo, você só precisa fazer uma coisa, uma oração. Eu não sei quem está assistindo esse vídeo, se tem alguém que não conhece Jesus, você pode orar comigo assim, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, e eu entrego hoje a minha vida nas Tuas mãos. Eu te peço,
que o teu Espírito Santo entre na minha vida, gere em mim um novo nascimento, que a partir de hoje eu seja uma nova criatura e eu receba todos esses privilégios, todas essas promessas, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, querido, ele diz, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Receba Jesus na sua vida, seja salvo e ande na plenitude de Deus, na plenitude do Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus.